capítulo 18, versículo 23 e 24. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, por estar aqui junto comigo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Versículo 23 e 24. Dai-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolha para si um dos bezerros, e dividam em pedaço, e o povo e porão sobre a lenha, porém não meta fogo, e eu prepararei um outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocará o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Podeis assentar. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, que responsabilidade do profeta Elias diante de uma nação, diante de um rei, diante de profetas que profetizavam para a nação de Israel. A Bíblia Sagrada diz que lá no capítulo 17, Elias se apresentou diante do rei Acabe e disse que, segundo as suas palavras, não iria cair sequer uma gota de água sobre a terra. E a Bíblia diz que depois que ele profetizou e falou segundo as suas palavras, não houve chuva, não choveu. E por um período grande, um tempo determinado, não caía sequer do céu gotas de água para sequer molhar a terra, sequer molhar os gramados, sequer molhar as plantações, meu Deus, sequer encher os ribeiros de água. Ao contrário, a água estava secando, tanto que o próprio profeta, quando desceu para o ribeiro de Queride, lá ele se escondeu por um período de tempo do rei Acabe, não porque ele teve medo, mas porque Deus mandou ele sair de cena. E a Bíblia diz que enquanto o ribeiro tinha água, o profeta ficou ali. O profeta foi bebendo da água do ribeiro e foi sendo alimentado por povos que trazia pão e trazia carne no bico. A Bíblia Sagrada diz que depois que o ribeiro se secou, Deus mandou ele sair do ribeiro de Queride e ir para Sereta. Lá uma viúva iria sustentar ele. E a Bíblia diz que quando ele chega na porta da cidade, aquela viúva estava apanhando lenha. E aí ele pediu água para a viúva e ela deu água para ele beber. Depois pediu um bocado de pão e ela disse que não tinha um alimento para poder dar para o profeta, mas o restinho que ela tinha em casa, meu Deus, ela mandou dizendo que ela ia comer, o seu filho ia comer e eles iriam morrer, porque era a última refeição. Mas a Bíblia Sagrada diz que o profeta
estava ali por ordenança de Deus, e que uma viúva iria sustentar ele. E a Bíblia diz que então o profeta disse para ela fazer conforme as suas palavras. Mas antes de ela entrar para dentro da sua casa, o profeta profetizou na vida dela, dizendo: a farinha da panela não vai faltar, e nem o azeite da botija. Aleluia. E quando ela entrou para dentro da sua casa e olhou na panela e olhou na botija, ela viu uma multiplicação de Deus acontecendo. E não faltou. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não queria que o profeta ficasse ali por muito tempo, porque Deus tinha um propósito bem maior do que, meu Deus, do que profetizar só com uma viúva. Deus queria que o profeta voltasse a profetizar para a nação de Israel. Mas para o profeta profetizar para a nação, o profeta ia ter que desafiar outros profetas. Ele ia ter que desafiar o próprio rei Acabe. E a Bíblia Sagrada diz que Deus prepara um encontro, meu Deus. E nessa preparação de um encontro, o profeta Elias se encontrou com o rei Acabe e começou do lado do rei Acabe a haver acusações, meu Deus, para a vida do profeta Elias. Mas Elias rebateu as palavras que saíram da boca do rei Acabe, e dizendo que perturbador era ele. Até aí tudo bem. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 23 e o versículo 24, a qual eu acabei de ler para vocês, a Bíblia Sagrada diz que ele vai diante do povo e, falando com o povo, ele manda o povo trazer, meu Deus, 2 bezerros e dá um para os profetas de Baal e o outro ia ficar com ele. Mas ele disse: prepara o bezerro, corta em pedaços e ponha sobre a lenha. Por quê? Aí ele diz assim: olha, só que ninguém vai colocar fogo sobre o altar, sobre a lenha. Por quê? Porque o Deus que responder com fogo, esse sim será Deus. A Bíblia Sagrada diz que Elias estava determinado, ele foi com o propósito de ver Deus se manifestando naquele povo, naquele monte, no meio daqueles profetas que ali estavam. A Bíblia Sagrada diz que Elias deu a oportunidade primeiro para os profetas. Por quê? Porque eles eram muitos. Então Elias resolveu atender e deixar eles fazer o sacrifício primeiro, para depois ele fazer o sacrifício. Só que a ordenança era que o bezerro tivesse em pedaço e ser colocado, meu Deus, sobre a lenha, sobre o altar. Elias aqui não fala no início do versículo 23 sobre o altar, mas ele manda colocar sobre a lenha. Por que colocar sobre a lenha? Lógico que ele sabia que não era só para colocar na lenha, mas era para colocar no altar. Se aqueles profetas adorando a Baal, se prostrando a Baal, sabia que tinha que ter um altar preparado, meu Deus, para ver um sacrifício. Só que eles não se portaram, meu Deus, para colocar a carne do bezerro sobre o altar, mas sim eles colocaram sobre a lenha, achando que Baal iria responder eles daquele jeito que eles estavam fazendo o sacrifício. Vai ver
por ser muitos os profetas, meu Deus, eles não se preocuparam, tiveram pressa de ver o profeta Elias sendo envergonhado no meio deles. Um profeta só, meu Deus, no meio de 450 profetas. Não, esse daí não vai dar nem pro cheiro, porque aqui tem mais profeta, tem mais gente. Às vezes não é o volume, meu Deus, não é a quantidade, é a qualidade de quem está profetizando. Porque nós temos visto uma quantidade muito grande de profetas profetizando e saindo da boca desses profetas mentiras, palavras que não se cumprem, meu Deus, palavras que dão até tempo determinado, eita, e nada acontece, chega no tempo, passa o tempo, ele fica com a cara de tacho, meu Deus, por quê? Porque não se cumpriu e ainda quer colocar culpa errada. Foi Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Então para que coloca um tempo determinado, se Deus vai cumprir, se Deus vai fazer? Porque Deus não falou nada. Às vezes as pessoas têm emoção, meu Deus, as pessoas têm sentimento, as pessoas às vezes, irmão, tem aquele momento achando que é Deus, vontade dele mesmo, própria dele, e falando que é Deus, e aí acaba atrapalhando de Deus agir, de Deus falar, de Deus se manifestar, porque emoção é uma coisa, Deus falar é outra coisa. E eu já vi muita gente morrendo por causa de emoção, não por, meu Deus, não por causa que Deus falou, porque Deus, para falar, o altar tem que estar, arrumado. Para Deus falar, o altar tem que estar preparado. Para Deus falar, meu Deus, Deus é forte. Aleluia. temos que estar Glória a Deus. na posição Deus poderoso. para Deus falar. Meu Deus é forte. E ali tinha mais de 400 profetas, só que eles falavam uma língua, meu Deus, e para falar a mesma coisa todo dia, eita, irmão, tem que ter paciência, meu Deus, para ficar escutando todo dia a mesma ladainha, meu Deus, eita, Jesus, me ajuda. Todo dia a mesma coisa. Será que Deus não vai mudar não a fala não? Será que Deus não vai falar um dia diferente, a mesma coisa todo dia? Será que Deus não sabe o que eu estou passando, vivendo? E vem o profeta e fala todo dia a mesma coisa. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Não, eu quero escutar de Deus. Deus, coloca a tua casa em ordem. Deus quer te dar vitória, mas se prepara. Esteja na posição, fica na intercessão, ora, jejua, se consagra, porque Deus vai te dar vitória sim, mas precisa de um propósito, Deus, de um sacrifício, Deus, de uma posição tua para com o reino. Meu Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu recebo. Aí Elias, ele fala, traga, ele pediu para o povo, traga 2 bezerros em pedaços e vai colocar os pedaços do bezerro em cima da lenha no altar, e vocês vão clamar por seu Deus e eu vou clamar pelo meu Deus. Aí, irmãos, eu olhei para dentro da palavra
não com olhar natural. Porque se eu olhar com olhar natural para esta palavra, eu ia entregar para você uma palavra da carne. Mas como eu olhei pelo Espírito dentro desta palavra, se você for ler lá no livro de 1 Samuel, tu vai ver que o próprio Deus, meu Deus, deu para o profeta Samuel um bezerro. Mandou dar, pega nas tuas mãos um bezerro e leva para sacrificar. Então o bezerro, ele tinha um propósito, que era o sacrifício. Matar um animal, meu Deus, um bezerro, para comer uma coisa, meu Deus. Agora pegar um bezerro carnudo, cheio de carne, e oferecer num altar, ele vai ser queimado, consumado diante do altar, e ninguém vai comer da carne dele, meu Deus. Mas a carne dele vai ser queimada e o cheiro suave daquela carne vai subir na narina de Deus. Era outra coisa. Aí no capítulo 18 do livro de 1 Reis, Elias diz: traga 2 bezerros. O meu, eu sei o que eu vou fazer com ele. Agora o seu, você tem que saber o que tu vai fazer com ele, meu Deus. Por quê? Porque vai ser entregue 2 bezerros. 2 bezerros. E os 2 têm propósito. Agora os profetas pegam o bezerro em pedaço, e ele disse: o meu propósito é de entregar esse bezerro para Deus estranho, meu Deus. E Elias tinha o desejo no coração do bezerro que o povo ia dar para ele, de entregar para Deus. E qual é a diferença, meu Deus, desses 2 bezerros? Nenhuma. Porque os 2 bezerros que tinha que levar era sem defeito. Eles chegaram lá sem defeito nenhum, mas tinha uma diferença. Oferecer um bezerro para imagem, escultura, que não responde nem fala, mas por causa de uma idolatria, meu Deus, sacrificava para a imagem, para a escultura, aquela carne, e não só a carne do bezerro, mas diante daquela imagem havia um sacrifício oculto, meu Deus. Morte, matava filho para apresentar para Dagom no fogo, achando que tirando o seu filho, queimando o filho no fogo, iria ter alguma resposta. A visão daquele povo estava cego por adorar, se prostrar diante de uma imagem, e aquela imagem não responder para eles conforme eles queriam. Eles queriam resposta, mas eles tinham uma adoração falsa, meu Deus. E aí pega o bezerro e oferece, meu Deus, para uma imagem. E eles começam a clamar, e não há resposta da imagem, não há retorno da imagem, e eles começam a se prostrar de uma tal maneira que acharam: o bezerro só não está dando resultado, então nós vamos enlaçar, nós vamos cortar o nosso corpo. Enquanto o sangue correr do nosso corpo, vamos ver se pelo menos com o bezerro queimado e o sangue nosso que está sendo derramado, Baal responde ao nosso clamor. E Baal não quis saber nem do bezerro, não quis acender o fogo, nem quando o bezerro estava em pedaço em cima da lenha, e nem quando os profetas profetizavam derramando sangue. Por quê? Porque Baal queria enganar o povo,
através de palavras mentirosas dos profetas, até eles descerem à sepultura, na escuridão, na cegueira espiritual. Assim, se nós trazer essa palavra para os dias de hoje, nós vamos ver pessoas que ainda derramam sangue, se prostram diante de outros deuses estranhos, e aí estão aí achando e que vai para um lugar, e aí infelizmente vai para outros lugares, meu Deus, que não é o céu. Meu Deus. Glória a Deus. Até aí tudo bem. Elias olhou para aquela cena e viu o desperdício, meu Deus, que os profetas estavam tendo, oferecendo bezerro. Por que o desperdício? Bezerro não era para ser sacrificado da maneira que foi sacrificado por eles. Mas Elias, quando chegou num ponto em que a paciência dele acabou, ele disse para o povo: chegai-vos para cá, porque a minha paciência com esses mentirosos acabou. Ou a gente toma uma atitude e para de brincadeira, ou a gente vai continuar, da mesma forma que eles, sem resposta, sem resultado, sem agir, sem operar. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente, meu Deus. Chegando num ponto que quando Elias mandou chegar para cá, olha, eu vou ensinar vocês a receber a vitória de vocês, porque tem que haver um ensinamento. Não pode pegar a carne do cordeiro e chegar e colocar de qualquer jeito em cima da lenha, sem preparar o alicerce para a lenha, suportar a lenha. Porque tem, meu Deus, antes de chegar a lenha, tem que ter o alicerce embaixo, meu Deus. Se não tiver o alicerce embaixo, o cordeiro que está, os pedaços do cordeiro que está em cima da lenha, não vai suportar, meu Deus, o peso, não vai suportar, porque só está em cima da lenha. E Elias viu que as pedras que eles estavam ali usando não estavam servindo para suporte, meu Deus, do altar. Então Elias entendeu. Então eu vou ensinar a primeira coisa, a ter suporte, para você ter resposta, ter retorno. Meu Deus, como assim, irmão Canão? Primeiro tem que começar de baixo, para depois ir para cima. Meu Deus, aí Elias, olha, quando chama o povo, a primeira coisa que ele pega são as pedras. Meu Deus, pegar pedra, pega as pedras. Mas para que pegar pedra? A pedra significava o suporte para a lenha, para o cordeiro. O cordeiro, a carne do cordeiro não era pesada, meu Deus, não era pesada. E ainda mais ele imolado em pedaços, não tinha peso nenhum. Aos olhos naturais não tinha peso nenhum. Só que diante de Deus, meu Deus, Jesus, o que é isso? Diante de Deus, para Elias, o sacrifício, a carne que ia colocar em cima do altar tinha um peso, era uma responsabilidade, meu Deus, colocar o cordeiro em cima da lenha e no altar. Meu Deus, ele tinha uma responsabilidade
responsabilidade diz: eu não vou colocar um cordeiro de qualquer jeito em cima do altar, em cima da lenha. Eu tenho, meu Deus, eu tenho que respeitar a morte do cordeiro, os pedaços que estão aqui, porque vai ser oferecido diante de uma grande testemunha. Muitos vão ver a carne do cordeiro sendo queimada, e quem vai acender o fogo, meu Deus, é o dono do altar, é o dono do sacrifício, é o que vai receber o sacrifício. Então ele tem que ver o altar preparado para ele, porque quando ele chegar no altar, meu Deus, ele não vai ver falha, ele não vai ver separação, ele vai ver a carne do sacrifício ali e dizendo: este foi fiel no pouco e no muito vou colocar ele. Meu Deus, irmão, o que ele foi fiel até, meu Deus, até no ajuntamento das pedras. Elias foi fiel. Elias não passou à frente dos profetas, deixou os profetas ser primeiro. Elias respeitou até um período de tempo o horário dos profetas. Elias viu que não ia ter resposta nenhuma, aí ele ficou sem paciência, vendo o profeta brincando de ser profeta, meu Deus, e não era profeta coisa nenhuma. Por quê? Porque não teve resposta nem de Baal. Porque, meu Deus, porque profeta que é profeta tem que ter resposta, tem que ter um bálsamo, tem que ter um retorno. Agora, se não tem retorno de nada, para que vai continuar profetizando? Para que vai continuar com mentira? Para que vai continuar com palavra furada? Para que vai continuar com historinha? Não tem retorno, cala a boca, fica quieto, vai sentar, porque não tem retorno. Agora, abriu a boca, tem que profetizar, tem que entregar, eita, tem que entregar mensagem, palavra, tem que ver o agir de Deus, o operar de Deus, a manifestação, porque ainda a Bíblia é Bíblia. Aleluia! Meu Deus, ainda a palavra é palavra. Glória a Deus. Meu Deus, é forte. Esse negócio de pegar a Bíblia, ler um versículo da Bíblia e fechar a Bíblia e ficar falando em línguas estranhas, sem ter o alicerce entregar, eu prefiro começar com calma. Meu Deus, começo devagarzinho, porque o povo primeiro tem que entender o que ele está comendo, o que ele está ouvindo. Está ouvindo Bíblia? Ele pode deixar que o resultado dessa palavra até o final do culto vai acontecer. Por quê? Porque a palavra diz em Hebreus capítulo 4 versículo 12: a palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra e vai até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir pensamentos e intenções de coração. Aí, se nós vamos ver lá no Salmo, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Se nós irmos no Salmo 91, o Salmo de Moisés vai falar: eita, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não, Ele é o nosso socorro presente. Cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. Se nós vamos olhar, meu Deus, para o Salmo 20 e versículo 7, lá o salmista está falando: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então não precisa ter pressa, porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera ainda nos dias de hoje. Irmão Carlos, o que tu está dizendo? Opera nos dias de hoje. Quando eu olhei para dentro desse versículo,
Eles estavam agora sacrificando e não houve retorno no sacrifício deles. Mas de repente, Elias prepara o altar, ajunta as pedras e diz: antes de eu ajuntar, tem que ter um significado. Porque não é só pegar as pedras, meu Deus. As pedras tem que ter nome, meu Deus. Irmão Carlos, as pedras tem que ter nome. Porque eu não vou ajuntar pedra sem nome. Eu tenho que ajuntar pedra com nome. Por que pedra com nome? Porque esse altar vai significar uma família, meu Deus. Vai ter que ter união. Elas vão ter que se ajuntar para, meu Deus, para ser um alicerce para aquilo que vai ficar em cima delas, meu Deus. O que vai ficar em cima dela é lenha. O que vai ficar em cima das pedras é o cordeiro. Então, para o cordeiro ficar em cima das pedras, meu Deus, em cima da lenha, embaixo da lenha tem que ter um alicerce, que é as pedras. Só que para as pedras, ser juntada, não vai ter, tem que ter um significado. Tem que estar junto. Meu Deus. Então, eu vou trazer lá de trás, lá, nas décadas lá de trás. Quem? Eu vou trazer o pai da fé. Eu vou trazer o filho do sacrifício. E vou trazer o neto da aliança. Não entendi. Quando Elias ajunta tudo, ele clama pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Só que ele não para por Jacó. Ele diz: eu tenho que trazer também, não só Abraão, não só Isaac, não só Israel, que era Jacó. Não, eu tenho que também lembrar dos filhos de Jacó. Por quê? Eu tenho que lembrar dos 12 filhos, meu Deus. E essas pedras vai significar os 12 filhos. Mas, irmão Carlos, se nós formos ler a história de Jacó e dos seus filhos, nós vamos ver que teve um racha, meu Deus, no meio da família de Jacó, meu Deus. Tentaram acabar com José, os próprios irmãos, meu Deus, dele. E como é que tu vai trazer uma união agora no Monte Carmelo dos filhos de Jacó, se no meio daquela família quase teve o racha? No meio, no início. Mas como terminou? Todos reunidos no Egito. Eita. Todos reunidos diante de Faraó. Meu Deus, quer dizer que acabou o racha, acabou quando José reconheceu seus irmãos ali, quando foi buscar alimento. Foram buscar alimento para eles, para o seu pai e para o seu irmão mais novo. Ali, irmão, José ainda tentou resistir. Eita, porque, meu Deus, eita, tá vendo quem tinha no céu? Por quê? Porque quando ele era mais novo, os seus irmãos tentaram parar ele, tentaram matar ele, jogaram ele numa cisterna, tentaram calar ele, mas ele não foi morto por propósito de Deus, porque se fosse pelos seus irmãos, ele já estava morto. Mas Deus, ele guarda o seu, ainda que tem irmão invejoso, ainda que tem irmão que não gosta do outro, ainda que tem irmão que quer matar o outro, ainda Deus tem propósito dentro de casa. Ainda Deus tem propósito dentro de casa. Ei, sai pra lá, matador. Não adianta querer matar, porque Deus se tem um chamado. Se Deus
tem um propósito. Pode ir para a cisterna, pode ir para o Egito, pode ir para uma prisão, pode se levantar a mulher de Potifar para seduzir, tentar chamar para a cama, mas não adianta, porque quando Deus tem propósito, Ele guarda, Ele livra, Ele supre. Eita! Que coisa linda! Meu Deus! Eu estou sentindo Deus nessa noite. Mandou a presença dele está na casa. Meu Deus, ajunta as pedras. Se 450 não tem, eita, amor para si próprio, cada um quer ver o fogo cair só no seu altar em particular. Ele ia dizer: não, aqui não tem negócio de particular, não. Acontece no meio de todo mundo e todos participam. Esse negócio de querer fazer as coisas em panelinha, em grupinho, em casa separada, Deus não está nesse negócio. Meu Deus, não, Deus não está nesse negócio. O nosso Deus é Deus de união. Salmo 133, 3 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meu Deus, aí, meu Deus, Elias teve que pegar pedras. Não foi pessoas, ele teve que pegar pedra e disse: quer ver o fogo cair no altar? Tem que ter união. Quer ver Deus operar? Tem que ter união. Tu vai ter que ajudar. Se tu não gosta de mim, assunto é meu. Mas eu gosto de você. Eita! Se tu não vai com a minha cara, assunto é meu. Eu vou com a tua cara assim mesmo. Se tu tá olhando feio pra mim, assunto é teu. Eu não vou olhar feio pra você. Meu Deus! Meu Deus! Eita Jesus! Eu não gostei desse pregador. Assunto é teu. Daqui a pouco eu vou sair. Obrigado. Eu vou pra minha casa. Eu até ia pagar uma pizza pra ele, uma Coca-Cola pra ele. Agora, depois dessa mensagem, ele não vai tomar nem água. Meu Deus! Não tem importância não. Eu vou para casa, eu acho que ainda tem um ovo lá na geladeira. Eu vou comer o ovo frito. Mas que eu vou entregar a mensagem. Eita! Eu vou entregar. Se tu quiser ficar com raiva, assunto é seu. Fala, Deus, aleluia. Quando ajuntou as pedras, ele disse: agora eu trouxe um alicerce para aquilo que vai ser colocado em cima do alicerce, na base, eita, que é a lenha. E eu vou colocar o peso em cima da lenha. Mas irmão, calma, não era para colocar na pedra, não. A pedra está embaixo, não tem como cair mais. É 12, os 12 filhos de Jacó. Se você ler aqui, você vai ver que Elias trouxe a lembrança dos 12 filhos de Jacó. Quer dizer que já está tudo preparado, mas ainda falta a resposta. Aleluia, Jesus. Para o que está preparado. Espere o tempo de Deus. Não corra atrás de quem não tem palavra de Deus, de quem não tem alimento para a tua alma. Não deixa pessoas entrar no teu WhatsApp, no teu Facebook, e você ficar empolgado. Foi um profeta, foi nada. Tem gente que entra nas redes sociais para tirar din-din. Inventa mentira, entrega mentira e manda você fazer um voto. Meu Deus,
Faz um voto aí. Glória a Deus, aleluia. Deus, é desse jeito que vai acontecer. Aí Deus olha e diz: filho, até quando tu vai ser enganado? Que alimento esse camarada te deu para tua alma? Que efeito está fazendo o que ele falou? Mas ele estava lá no monte, ele estava consagrando e apareceu ao vivo no monte. Irmão, as coisas de Deus não precisam ser gravadas. Eu estou gravando aqui porque essa mensagem é para evangelizar o próximo. Mas antigamente não tinha celular, não tinha câmera, mas tinha joelho, tinha, meu Deus, tinha propósito. E aí, irmão, o camarada vem e quer mostrar que é uma coisa e não é nada daquilo que ele está mostrando. Desculpa falar, mas tem gente que só está com aparência, mas eita, com alicerce, com mocotó, com azeite, já não está mais há muito tempo, só está fazendo barulho como lata vazia que bate e não escuta barulho. Eu não quero que bata, irmão, e faça barulho. Eu quero que você pegue o peso, vê que está pesado. Eita, é melhor estar pesado para carregar do que estar vazio, eita, e não servir para nada. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aí Elias entra na oração. E aonde eu quero terminar, não é que a mensagem acabou, porque tem mensagem ainda, mas Elias entra numa oração ousada. Por quê, meu caro? Para estar diante de uma multidão e não entregar algo de Deus, o profeta é doido, quer aparecer, ou ele sabe que ali Deus vai honrar ele na loucura que ele está fazendo. E o profeta sabia quem ele estava servindo, meu Deus. Por quê? Porque lá atrás, ele na ousadia falou para o rei Acabe que não iria chover e não choveu. Lá atrás, ele viu no ribeiro de Queride a água correndo, a terra secando, mas a água correndo no rio, e ele via todo dia uma ave vindo, meu Deus, uma ave descendo, uma ave deixando um alimento para ele ali. Ele viu que lá atrás, meu Deus, ele chegou numa cidade chamada Serete, que uma viúva não tinha nada dentro de casa, e ele disse que segundo a sua palavra, ele profetizou que ia ter farinha, que ia ter azeite, e houve multiplicação até o dia que choveu. Ele viu que lá atrás, meu Deus, o filho daquela viúva morreu, e ele dentro da casa orou ao Senhor, e o filho ressuscitou. Agora diante do Monte Carmelo, meu Deus, ele iria agora parar de profetizar, de entregar mensagem diante daqueles profetas mentirosos. É agora que eu vou abrir a boca, é agora que eu vou profetizar, é agora que vocês vão conhecer o Deus que vocês estão servindo. Porque até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos, meu Deus. E eu abro um parênteses aqui para dizer para alguém aqui: para de querer colocar Deus na parede, meu Deus. Para de querer ficar murmurando, reclamando
dizendo que Deus não está agindo coisa, que Deus não vai fazer nada por você, que tu vai morrer nessa situação. Para de ser criança, meu Deus. Tu acha que Deus é menino que nem você? Meu Deus. Que fica com birra, achando que Ele não vai fazer nada por você. Para de birra, crente. Para de conversa furada, de historinha, de brincadeirinha. Deus não está se importando com a tua brincadeira, com essa tua meninice, não. Cresça um pouco. Toma vergonha na sua face. Ah, Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais. Fica lá no mundo então. Vai lá pro Egito então. Se lá fora está sendo melhor do que aqui dentro, corre para lá. Só que tem um tempo determinado, tanto aqui dentro como lá fora. Se partir aqui dentro, tu dorme. Se morrer lá fora, meu Deus. Se dormir aqui dentro, vem um anjo do Senhor e te leva para o paraíso. Se acontecer alguma coisa lá fora e morrer, vem um anjo caído te levar para um lugar de sofrimento eterno. Não estou colocando medo, mas nós temos visto nesses últimos dias pessoas que davam lugar, que era cheio do Espírito Santo, nem mais sente o Espírito mais, nem mais dá lugar para a presença de Deus tomar conta. Agora, criticar quer criticar, colocar Deus na parede quer colocar, falar besteira quer falar. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai falando o que tu quiser aí. A boca é tua, teu coração está cheio. Então vai, entrega, desabafa. Fala mesmo. Teimoso, teimosa. Meu Deus. Agora que não sai a Coca-Cola mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus me ajuda. Mas Deus, Ele tem um amor tão grande por você, até tu sendo um crente Tomé, um emburrado, Ele te ama. Ele tem um propósito na tua vida e Ele não leva a ignorância, meu Deus. E Ele olha para mim e para você nessa noite dizendo: filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Aí Satanás diz: murmura, reclama, fala, se levanta aí, manda esse profeta calar a boca. Aí o Espírito Santo diz: escuta, porque a última palavra vem de Deus. Escuta, a última palavra vem de Deus. Se eu falei de mim mesmo, não acontece nada. Mas se eu entreguei a mensagem de Deus, Deus tem presente para você nesta noite aqui. Eu paro aqui e antes de eu orar por você, eu queria saber de duas classes de pessoas aqui.
Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, não aceitou Jesus Cristo? Faça assim com a mão. Afastado. Todo mundo é crente, todo mundo é servo. Se tiver, faça assim com a mão, não fique com vergonha não. Pelo jeito todo mundo é. É ou não é? Levanta a mão. Tem gente Tem alguém afastado aqui? Faça assim com a mão, não fique com medo não. Tem ou não tem? Não, né? Então tá bom. Se tiver, depois o pastor que é daqui, ele conhece, sabe quem e quem não é, né? Deixa eu fazer outra pergunta. Entrou nesta noite aqui alguém enfermo, alguém doente, alguém com dores fortes no corpo, alguém com caroço, com bico de papagaio, hérnia de disco, está com dor na coluna, desvio na coluna. Eu estou aqui, irmão, mas não estou me aguentando. Faça assim com a mão. Tem alguém? Faça assim com a mão. 1, 2, tem 2 pessoas ferrujadas aqui no nosso meio. 2. Mas, irmão Carlos, aí tu acabou comigo. Eu sou novo, tu tá dizendo que eu estou ferrujado. Calma aí que tem óleo que tira a ferrugem. Meu Deus, aí eu não acredito. Até o pastor tá ferrujado, meu Deus. Aí acabou com o pregador. Mas como tem óleo que tira a ferrugem, olha o tanto de óleo para tirar. Não acredito. Tu também tá ferrujada? Bom, pensei que essa criança tá ferrujada, novinha desse jeito. Eita, esse daqui parece que tá ferrujado. Tu tá ferrujada, é? Que ele fez assim, eu acho que é, meu Deus. Desses 4, pode vir, mano, não fique com medo não, tá ferrujado, e você tá ferrujada mesmo, viu? Ela tá vindo mancando. Jesus vai operar aqui agora. Desses que estão aqui, quem não pode fazer, abaixar, levantar, tá doendo tudo, meu cara, não pode fazer assim, tá muito, então desabraça aí, desabraça. Tenta abaixar aí que eu quero ver. Não pode nada? Qual que é o seu nome? Não, calma aí, qual é o seu nome? Yolanda. Quer dizer que a senhora não pode fazer nada. Você está sentindo dor. Mas está sentindo dores agora no seu corpo, muito, no joelho. A senhora pode fazer assim? Não consegue. Pode. Ainda fez assim, mas dói, né? Dói, né? Dói. Você o que é? O joelho, a perna está doendo. A senhora, braço está doendo. O senhor, coluna, não pode abaixar nada. Com dificuldade. Deixa eu ver, só tenta. Ixi, o senhor está ferrujado mesmo. O senhor está ferrujado. Eu nem vou falar para o pastor, claro que o pastor está na mesma função, né? Ele diz, tenta aí fazer alguma coisa, pastor, tenta abaixar, só para me ver. Só isso? Tá doendo, né? Tá. O senhor, dor de cabeça. A senhora, dor no pescoço. Essa criança tá doendo alguma coisa e você não? Só veio na frente. É. Tá bom. Olha, de todos que eu vi aqui, eu acho que a mais ferrujada é ele e ela. E o pastor, desculpa, mas o pastor também tá. Agora eu vou pegar um pouquinho de óleo que tira a ferrugem. Deixa eu tirar a tampa aqui. Esse tira a ferrugem mesmo. Cheiroso, hein? Eu peguei um óleo que tira a ferrugem. Deixa eu tomar uma aguinha, calma. Aleluia. Glória a Deus. Pronto. Agora em Marcos, escute aqui todos que estão aqui na frente. Em Marcos capítulo 16, capítulo 16, versículo 15 em diante, Jesus fala com seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas estes sinais, que sinais são esses? Os sinais que estão na Escritura, na Bíblia. Esses sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
se pegares e se ou beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum, mas colocará a mão sobre o enfermo e o curarão. Deixa eu ver, vem cá. Isso, vem cá. O seu nome? Eusébio, eu acertei, né? Eusébio. Deus, olha, você já fique atento, que pode eu precisar colocar a mão sobre a cabeça de vocês, ou nesse exato momento em que eu vou orar pelo Eusébio, Deus já começar a tocar em vocês. Então agora vocês vão fechar os olhos, não olhem mais para o pregador, para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Agora escute a oração, não precisa falar nada. Agora fique atento, ligado no céu, porque agora quem vai operar não é o irmão Carlos, é Deus. Eu preguei Bíblia, então nós vamos ver o resultado da Bíblia agora. Deus, eu me coloco diante da tua presença agora em oração. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para esta igreja. Mas olha aqui na frente, Deus, quantas pessoas que estão enfermas, com dores na coluna, com enfermidades sobre os seus corpos. Deus, eu não posso, mas segundo esta palavra ousada, viva, poderosa, maravilhosa, edificante, é segundo a tua palavra, que a partir de agora não sejam as minhas mãos sobre esta cabeça, sobre os meus irmãos que estão aqui na frente, Deus, mas que sejam as mãos do teu Filho Jesus Cristo, a partir de agora. Eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando, vai para o inferno, que é o teu lugar agora. Desapareça em nome de Jesus, que do alto da cabeça à planta dos pés de cada um que está aqui na frente seja derramada uma unção de cura, de renovo, de restauração agora, em nome de Jesus. Procure a dor aí agora, faça o que o Senhor não podia fazer agora aí, faça com ousadia. Levanta, abaixa, com ousadia. Levanta, abaixa, mais levanta e abaixa. Vamos lá, com ousadia. Tá doendo? Não, o Senhor está brincando comigo. Estava doendo antes da oração? Então eu quero que você seja mais ousado. Já que não está doendo, faça o mais forte que você não podia fazer. Vai, levanta, abaixa. Vai, abaixa, levanta. Meu Deus, tu não está sentindo nada mesmo? Não está agradando o pregador? Não? Então pode sentar. Meu Deus. Aleluia. Quem está aqui na frente que sentiu um toque de Deus no seu corpo aí agora, levante a mão. A senhora sentiu um toque de Deus? Então faça o que a senhora não podia fazer agora aí. Isso, vai, abaixa, levanta. Isso, abaixa. Isso, ajoelha, ajuda ela aí. Eu quero ver. Está sentindo dor? A senhora está sentindo dor? Então a senhora não sentiu o toque por completo. Então vem cá. Porque eu sei o que Deus quer nessa noite aqui. Qual é o seu nome? Yolanda. Glória a Deus. Deus. A Yolanda sentiu um toque teu. Mas se ela for curada pela metade, quem vai zombar e tirar sarro e dizer que o Senhor não cura coisa nenhuma é Satanás.
Mas como ele não tem vez aqui, nem oportunidade, quem tem oportunidade é teu Espírito Santo. Então agora não sejam as minhas mãos, mas as tuas mãos. Eu não estou te pedindo. Vai para o inferno que é o teu lugar. Desapareça do corpo da Yolanda, que do alto da cabeça à planta dos pés seja derramada a unção. Desce agora, desce agora. Desce agora, vai, Yolanda, isso, segura no altar, levanta, Yolanda, levanta, Yolanda, vai, isso, desce agora, pode abaixar, levanta, Yolanda, levanta, sozinho, levanta, meu Deus. Ganha da cama, que me dá sé. Eita, que coisa, ela tá até chorando, dona Yolanda. Eita, que coisa linda. É o poder de Deus que está na casa. Alguém pode duvidar, vai duvidar do cão, porque nessa noite a presença dele está aqui. A presença dele está aqui. O que foi, dona Yolanda? Vem cá, dona Yolanda. Oh, parece que a senhora está até mais novinha. O que foi? Que coisa linda, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus dá um abraço na senhora, Deus te abençoe, dona Yolanda, vai sentar, dona Yolanda, eita, na cama, que me dá sé, irmão caro, calma aí, quem tá ainda com dor aqui, levante a mão, quem tiver, levante a mão, não fica com medo não, tá sentindo dor? Tá sentindo dor? Foi embora? Eita, foi embora, sumiu, eita, e você tá sentindo ainda no braço? Olha aí. Vem cá. Se o Senhor tocou na dona Yolanda, que é mais jovem do que você, não vai tocar em você? Meu Deus. Meu Deus. Qual é o seu nome? Bianca. Jesus, o Senhor está tocando nessa noite. Olha, Bianca. Eu não sei, Deus, o grau da fé da tua filha. Se é 100, se é 80, se é 60, se é 30, se é 10 ou se é 1%. Mas a tua filha veio para frente crendo. E ela precisa sair crendo. Que não sejam as minhas mãos sobre a Bianca, mas que sejam as mãos do teu filho Jesus. Eu não estou te pedindo. Eu estou te ordenando. Desapareça do braço. Da onde tu tiver alojada do corpo da Bianca, suba agora, que do alto da cabeça à planta dos pés derrame uma unção de cura. Levanta o braço, Bianca, agora. Abaixa o braço agora. Levanta o braço agora. Abaixa o braço agora. Levanta o braço agora. Abaixa. Eita. Aleluia! Cadê, Bianca? Tá doendo alguma coisa, Bianca? Aleluia! Meu Deus, que coisa linda que Deus preparou para nós nessa noite aqui. Meu Deus! Tá sentindo ainda a dor na tua perna? Tá sentindo? Vem cá. Qual é o seu nome? Elizabeth? Isso, Elizabeth. Deus, aqui está Elizabeth.
Oh Deus, Vem cá, filho. Vem cá, vem cá. o Senhor está operando nesta casa tremendamente. Olha a Elizabeth, que a partir de agora não sejam as minhas mãos, mas as mãos do teu filho Jesus Cristo sobre a vida da Elizabeth. Que oração, filho? Eu não estou te pedindo dor, eu estou te ordenando dor. Vai pro inferno, que é o teu lugar agora. Suma que do alto da cabeça à planta dos pés, toque na Elizabeth agora, que ela seja restaurada, purificada, renovada agora. Em nome de Jesus, procure a tua Elizabeth. Aleluia. Bate o pé, filho. Elizabeth, faça o que você não podia fazer. Bate o pé. Eu vi que... Eita. Bate o pé, meu. Sumiu, Elizabeth. Meu Deus. Vai lá, aqui, ó. Aqui, Eita. ó. Vem orar por ela aqui. Você também está ferrujada? A bronquite atacada? É, ora por ela. Nós vamos Vai orar. lá. Deus, a tua filha veio crendo Jesus da vitória. que ela também vai receber o seu milagre, Toca no pulmão. a sua Toca nos cura. pulmões, Senhor. Então toque na vida dela agora. Toca no pulmão, Jesus. Repreenda Tira, Senhor. toda gripe, Bronquite. toda bronquite, Em nome de toda Jesus. enfermidade Em que está nome de- alojada sobre o corpo Arrancando dela, toda a falta de que ela ar. seja curada, Em nome de Jesus. restaurada, Limpa o pulmão e da que ela venha ver a tua mão de nome poder de Jesus. estendida sobre ela, Em nome de Jesus. nome de Jesus. Restaura a saúde da tua filha. Em nome de Jesus. Ó, pastor, pô. Calma, filha. Calma. Eu vou orar pelo pastor. Não, não é. Você já toma posse da tua bênção. É minha esposa que eu tô falando. Isso, eu vou orar pelo pastor. Vamos lá. Aproveita a bênção, que agora a bênção é recalcar das mãos os dois. A vista, a coluna, cadê? Já foi já? Ixi, eita. Então, se Deus tocou, eita, na sua coluna, eu creio que já está tocando por completo. Feche os olhos. Deus, o Senhor já tocou na coluna do teu filho. Dá a bênção completa. Em nome de Jesus. Faça a obra por completo. Na vista do teu filho agora. Toca na visão dele. Jesus, venha tirar todo embaraço. Venha tirar tudo que não é de ti. Abençoe ele, cura ele por completo nesta noite. A tua filha agora, por completo, Senhor. Que a bênção de um seja a bênção do outro, que a bênção do outro seja a bênção dela. Pai, faça a obra por completo na vida deste casal. Que a bênção recalcada, sacudida e transbordante seja sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Igreja, se coloque de pé em nome de Jesus. Ó, irmão ali, ó. Antes de eu terminar de orar, até tu tá ferrujado ou não? Tu já... Deus, que não sejam as minhas mãos, Sim, Senhor. Em nome de Jesus. mas as tuas mãos. Em nome de Jesus. Nós vimos aqui nesta noite Deus poderoso. uma operação de maravilha neste lugar. Oh Deus, se os teus filhos fossem gastar dinheiro com remédio, eles iam pagar, mas nesta noite está sendo de graça, está sendo sem pagar, é só crer. E eu quero pedir pela vida do teu filho agora. Eu não vou gritar. Aleluia. Toca, Senhor, teu filho. Toca, Toca, Senhor. toca, Toca, Jesus. toca, Em nome de Jesus. Em Toca. nome de Jesus. toca, Santo. toca, Em nome de Jesus. toca, toca, toca,
nos membros. Manifesta o teu poder nesta noite sobre a vida desse moço. Que do alto da cabeça à planta dos pés, o Senhor opere com operação de maravilha. Toca agora, da cama do que me dá sé, toca com a restauração na saúde do teu filho, em nome de Jesus. Amém, meu amados. Igreja, nós vamos só para encerrar. Eu quero levantar uma oração, um clamor. E se aqui tiver caderno de oração, eu queria que você anotasse depois o nome. Eu vou orar, falar o nome da filha, que eu esqueci agora o nome da mãe, mas a filha dela me ligou antes de eu vir para cá para o culto, e a mãe dela está com câncer. Ela já tirou um dos seios e achava que o câncer tinha ido embora. Mas a gente sabe que o câncer maligno, por mais que você tire, ele aparece. Ele é, infelizmente, uma praga no corpo e ele se espalha. E os médicos deram uma notícia para ela na quinta-feira que ele se espalhou e que ela agora vai ter que fazer a quimioterapia, né? Passar por aqueles processos para eliminar. Mas a gente sabe, se não for a mão de Deus, infelizmente ele acaba tomando proporção no corpo e levando a pessoa até a óbito. E ela me pediu, aonde passar, pede para a igreja levantar um clamor para orar por mim. E eu falei, pode deixar. Hoje eu vou ministrar e depois nós vamos levantar um clamor. Então nós vamos pedir pela mãe da Tina, tá? Mãe da Tina. Coloca a Tina, fala pela sua mãe que está com câncer. Eu queria que você pudesse, nesse momento, feche os teus olhos. Vamos levantar uma oração, um clamor por ela, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, muito obrigado primeiramente por tudo que o Senhor fez nesta noite. O Senhor é o Deus do já. O Senhor é o Deus que cura, que restaura e que purifica. Nós vimos nesta noite a tua manifestação aqui. E agora, Pai, junto com a tua igreja, nós levantamos um clamor pela mãe da Tina. Deus, aquela senhora que está com câncer, que está se espalhando sobre o seu corpo, nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha entrar com a cura, que o Senhor venha entrar na raiz, Senhor, desse mal, e que o Senhor venha fazer esse câncer secar, que esse câncer venha desaparecer, que esse câncer venha sumir no corpo da mãe da Tina agora. Jesus, visita aquela senhora agora, antes de ela fazer a quimioterapia. O Senhor já começa a fazer a tua obra, manifestar o teu poder sobre a vida dela. Jesus, assim como foi quando o Senhor olhou para aquela figueira e amaldiçoou aquela figueira, amaldiçoa agora esse câncer neste corpo, faça esse câncer desaparecer e ir para o inferno. Jesus, cura essa mulher, toca nessa mulher agora. É a tua igreja que está clamando, pedindo pela tua manifestação e pelo teu poder, em nome de Jesus. Pai, nós cremos e numa oração de concordância nós profetizamos nessa noite a restauração, a cura da mãe da Tina agora, em nome de Jesus. E a igreja diz amém.